Imagina todo mundo que foi fazer alguma coisa grande, só conseguiu porque era audacioso. Coragem Né? é Conseguiu muito importante. aquilo, o Walt Disney dizia, né? Se você sonha, você pode realizar. E tudo nasce dentro. Então, quando ele sonhou com aquele parque gigantesco que a gente conhece, muitas pessoas disseram, você é maluco, você vai construir Quem que vai vir aqui? num pântano, num terreno que não tem nada. E aí, ele morreu antes do castelo ficar pronto, né? Então, as pessoas falavam assim, que pena, ele não viu o castelo. Ele foi o primeiro a ver, né? Dentro dele. É verdade. Nós é que vimos depois. Então, tudo que a gente puder fazer, assim, disso, de ser audacioso, audaciosa, de se inscrever, de fazer, de não escutar os nãos, deixa fluir, porque a gente não pode levar as coisas pro lado pessoal. Eu acho que essa que é a Se dificuldade, você leva o né? não, aí você vai pra rejeição. E a rejeição é uma coisa que vem da infância. Então, o sentimento de rejeição, ele faz duas coisas terríveis. Ele faz você rejeitar ou faz você se sentir rejeitado o tempo inteiro. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Renata, que convidada. Ai, meu Deus! A gente tá aqui, cadê o nosso? A gente quer autógrafo. A gente quer tietar. Isso, Não, a gente já tá tietando. Mas antes de vocês saberem... Bom, vocês já devem saber quem é nosso especial, mas antes da gente chamar ele aqui para se apresentar oficialmente, temos nossos recadinhos de sempre, né, Rê? Exatamente, pessoal. Bom, hoje é aquele dia que o seu dedinho vai apertar lá para você se inscrever no nosso canal, porque hoje é um dia muito especial. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative as notificações para você, né, para o YouTube entender que você curte o nosso conteúdo. Então, já manda esse aviãozinho no grupo da família, da mulherada da escola, todo mundo da academia, para vocês não perderem nada. É isso aí. Vamos também aproveitar e chamar o nosso querido Paulo Amaro, a semente de otimismo dessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. Todos os caminhos começam com um passo, mas não é neste passo que começa o caminho do sucesso, é em uma ideia. A ideia é sempre o primeiro movimento para qualquer realização. Mas não fique focado apenas na conquista. Aproveite cada etapa do percurso, pois é na estrada que ganhamos experiência e vivemos as aventuras mais importantes da vida. É no caminho para transformar os nossos sonhos em realidade que descobrimos quem realmente somos. Esse é o grande segredo para ser feliz. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Um beijo, Paulo. Faltou o Paulo aqui, né, Paulo? Tinha que estar aqui hoje. Pessoalmente. Bom, mas será que eu preciso apresentar o nosso... dispensa apresentações. William Sanches, uma alegria. Ai, meu Deus. Ele tem uma luz, viu, gente? Olha, fora que ele é lindo também. É um príncipe. Seja bem-vindo. Ai, uma alegria muito grande. A autoestima vai lá em cima. Mas é verdade. Você tem um brilho, né? Obrigado, assim, isso é muito legal. Obrigado. Muito obrigado pelo convite de vocês. A gente é muito fã do seu conteúdo, dos livros. Nossa, de tudo. Muito inspirador. E você estava falando, são mais de 30 livros, né? Gente, uma máquina deve estar uns 33, por aí. Meu Deus. Alguns não tem mais, né? Porque as editoras vão fechando ao longo dos anos. E os livros vão saindo do mercado. Então, imagina, tanto livro que é lançado... E precisa dar espaço nas livrarias, né? Então, os livros mais antigos vão saindo. Então, tem muitos livros que não existem mais. Mas outro dia eu fui na internet pesquisar livros antigos meus e eu achei. Você achou na estante virtual? Isso, nesses sites mais antigos. Nesses sites, assim, de pessoas que estão desapegando. Sim. Então, até comprei um que eu não tinha e acabei completando minha coleção. Mas são
33 livros. E aí tem livros que saíram também em espanhol, toda a América Latina. Que máximo. Em Portugal, saiu adaptado no português de Portugal. Então, assim, eu sou muito feliz com os meus livros, porque foi uma das coisas mais difíceis de começar. Mas você vai contar que é ser escritor, aqui. né? Nossa, você vai contar tudo aqui, por favor. Você escuta o tempo todo, né? Você vai escrever livros, mas não dá, escritor, você não vai viver de livro, né? Quem vai publicar você? Não, quem vive de livro no Brasil, né? E eu escuto até hoje, esse ano mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo assim pra mim, ninguém lê mais. Aí eu falei assim, depende, qual é o universo que você tá inserido. Uhum. E isso é legal pra gente já começar a pensar assim, qual é o universo que a gente tá inserido, porque ele, quando me diz ninguém tá lendo, é porque em volta dele ele ninguém não vê lê. isso. Porque, por exemplo, na última Bienal de São Paulo, foram vendidos mais de 600 mil livros. Então, não dava para andar na Bienal. É verdade, era um formigueiro. Nós fomos lá autografar livros. Nós ficamos 7 horas autografando livros, sem parar. 7 horas. Sem parar. E assim, as pessoas estão lendo, estão comprando livros e livros físicos. Que no não sei metrô, vocês, mas né? eu adoro. Não, tipo assim, no metrô você vê as pessoas lendo livros físicos, né? Então, a gente lê muito, né? A gente lê 3, 4 ao mesmo tempo. Se você estiver inserido num universo que ninguém lê, lógico que você vai falar, ninguém tá lendo. Só que se você se inserir num universo de pessoas que leem, que têm o hábito da leitura, você vai ver que as pessoas leem. Sim. E isso eu acho que se aplica para todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, ninguém é saudável, todo mundo bebe. Depende, né? Tá todo mundo em crise, tá todo mundo sem dinheiro. A gente cria umas verdades para aliviar a nossa cabeça. Então, nem sempre essas verdades que a gente cria para aliviar a nossa cabeça faz a nossa vida ir para frente. Isso é uma das coisas que eu quero que você fale. Você fala bastante sobre essa reprogramação, né, mental, sobre a necessidade da gente estar, né, mantendo a frequência elevada. Não sei, você quer falar primeiro da história? Que não, tem que contar, depois tem que contar, porque eu acho que assim, quando a gente estava lá no Benção, né, quando você foi, a gente pôde ver pessoalmente você contando, assim, a gente fica pensando, para a pessoa que tá lá sentada, né, você fala assim, meu Deus, é possível, né, porque eu acho que essa coisa da prosperidade, né, muita gente acha que é modinha, né? Isso aí é tudo e daqui a pouco passa. Não, gente, são leis físicas, né? Então, eu acho que queria que você contasse um pouquinho pro pessoal, né? A maioria te conhece, mas com certeza tem gente que vai ouvir pela primeira vez. Né? E é interessante quando a gente ouve a história de alguém, eu lembro que lá no Bênção de Paz eu falei assim, de quando eu vim do interior, não foi isso? Para São Paulo. Que eu tinha muita vontade de lançar livros e tal. Né? Das barreiras que você encontrou no começo. Então, eu nasci em São Roque. Morei alguns anos em Itapevi e fiz faculdade em São Paulo. Então, eu ia e voltava todos os dias de Kombi. Então, eu fiz minha faculdade muito jovem. Então, eu entrei fazer faculdade com 17 anos. E lembrando que o que você falou pra gente é que, assim, que a sua família tinha uma barraca de feira, de peixe, né? Até pouco tempo atrás, meu pai tinha uma barraca de peixe na feira e a gente trabalhava assim. Então, eu fui fazer na escola e entrei na faculdade muito cedo, em São Paulo. Mas eu quando era criança e falava que ia fazer faculdade, eu ouvia sempre, pobre não estuda, filho, você tem que se acostumar, porque olha a nossa vida, todo mundo do jeito que tá, você tem que se acostumar. E é interessante que, se eu tivesse comprado aquela verdade para mim, aquela verdade ela não era minha, era de quem estava falando. Eu estaria talvez lá até hoje. Né? E a gente vê como tudo foi mudando. Então, hoje praticamente as feiras são muito pequenas, tem tudo no supermercado, tudo pelo celular, sacolão, né? Tudo muito, foi tudo adaptado. E aí, eu falava, não, vou estudar, vou fazer faculdade, vou para São Paulo. Não, você vai ficar aqui, porque aqui, olha, aí vem os exemplos. Olha a nossa família, ninguém fez. Então, eu fui um precursor, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade. E aí, eu entrei com 17, minha mãe foi fazer minha matrícula, olha que vergonha, porque eu não podia assinar. Então, eu cheguei com a mãe na faculdade para a mãe fazer minha matrícula. E aí, eu fiz a primeira faculdade de letras, para ser professor. E aí, eu fui dar aula. Com 18 anos, eu já tinha o primeiro ano de faculdade, e aí, eu
entrei, eu tenho meu olerite guardado até hoje. Legal. Com 18 anos, eu recebi meu primeiro olerite como professor. Porque você já foi para dar aula logo no começo. Porque eu fui para ser professor eventual no estado. Tá. Então, naquela época, quando você tinha ali 1 ano, hoje eu não sei se pode, mas a gente tá falando de 2000, há 25 anos atrás, né? Quando eu fui dar minha aula, com 18 anos, podia ser professor eventual com 1 ano de faculdade, com 2 anos de faculdade. Então, enquanto você estudava para ser professor, você podia ser professor substituto, ser professor eventual. E aí eu fiquei, durante o período que eu estava estudando letras, eu fui dando aula. Então, eu pegava bastante aula, os professores faltavam, eu dava aula. E eu dava aula também numa escola técnica, então eu dava aula praticamente o dia todo. E aí, pegava a perua, vinha para São Paulo fazer faculdade. Voltava de novo, isso meia-noite, meia-noite e meia. E 6 horas da manhã, já estava me arrumando de novo. Parecia aqueles vídeos que tem na internet, você só pula e volta, né? Isso quando dormia, porque você chegava agitado da faculdade. Então, até você... Aí, seus pais acordando 3 horas da manhã para ir pra feira. Isso. Né? E aos finais de semana eu ainda ia pra feira, nessa época, eu ainda ajudava meu pai. Bom, então foi essa correria para fazer letras. Quando eu terminei letras, eu tive uma oportunidade muito legal, que eu estava no último ano da faculdade, que uma professora minha, que era coordenadora do curso de letras também, ela me convidou para trabalhar com ela. Então eu fui ser assistente dela. Que legal. Ela falou assim, não, eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar. E ela falou assim, onde você mora? Eu expliquei onde eu morava. Ela falou, você não quer vir morar em São Paulo? Porque você vai gastar para ficar vindo e voltando. Você aluga um apartamentinho aqui. E aí eu falei, mas eu não tenho nada, não tenho móvel, não tenho nada. E ela disse assim, mas é assim que começa todo mundo, né? Então ela foi uma grande mentora naquela época, me ajudou muito. E aí eu vim para São Paulo. Eu morava na Brasilândia, aluguei um apartamento. E aí fazia eco no apartamento, porque eu trouxe a minha cama, que eu dormia lá na casa dos meus pais. Consegui comprar um fogão, uma geladeira e comecei assim minha vida em São Paulo. Isso em 2003, 2004, por aí. E aí eu agarrei as oportunidades. Então, as oportunidades vêm para a gente agarrá-las e aprender e subir mais um degrau, né? Desde que você tenha esse entusiasmo. Porque quem não é entusiasta, quem só reclama, vai fazer o quê? A vida é difícil, na minha cidade não tem oportunidade, vou continuar trabalhando na feira, minha família toda é assim, nunca ninguém me apoiou. Porque o que eu mais ouvia era, você não vai fazer faculdade, você vai fazer faculdade pra quê? Ninguém fez, é muito difícil, 4 anos, é muito tempo. E aí olha que coisa, quando eu vim para São Paulo e trabalhar com essa professora, eu consegui bolsa para fazer pós na área. Então, teve um ano que eu fiz 2 pós-graduações no ano. Nossa. Então, eu fazia uma durante a semana e uma final de semana, para aproveitar as oportunidades. Então, eu tinha muita sede, muito entusiasmo. Então, eu era muito acelerado, porque eu tinha essa vontade, sabe? Porque às vezes a gente fica numa... é porque a pessoa fala as frases, as afirmações, só que não tem a ação. Exatamente. Não tem ação, que é importantíssimo. E aí, não vai acontecer, haja afirmação, né? E a fé que a gente precisa ter direcionada, que o próprio Espiritismo fala isso. Se você tiver fé e você não fizer nenhum movimento, não vai acontecer nada. Então, a gente precisa ter uma movimentação. E as grandes religiões mostram muito isso também, para que a gente perceba que, quando Jesus diz assim, você tem fé? Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Mas você precisa ter essa força espiritual, né? F de força e E de espiritual. Se a gente não tiver essa força espiritual para fazer as coisas, pode ser a melhor oportunidade do mundo e você não vai enxergar. Então, eu tenho uma frase que eu falo que a oportunidade bate a nossa porta, mas ela não gira a maçaneta. É isso aí. Ela é educadíssima. Ela só entra na nossa vida se a gente convidar. E aí eu fui aproveitando as oportunidades. E quando eu terminei a pós-graduação, eu fui dar aula em faculdade. Aí eu me tornei professor universitário muito jovem, né? Então foi tudo muito precoce, tudo muito jovem. Então eu comecei a dar aula para ensino médio, praticamente com a idade que estava lá. Se brincar, tinha gente mais velha. Tinha alunos que haviam repetido de ano, que eram mais velhos que eu. E aí eu mentia a idade, falava que era bem mais velho, né? Que eles ficavam meio desconfiados, olhando pra mim assim, né?
E quando eu entrei dar aula na faculdade, também era esse preconceito. Você é muito novo, né, para dar aula aqui pra gente. Você se formou agora e tal. E aí eu fui indo, assim, e fazendo cursos. Então eu fui, né, nesse período de professor, eu lancei 2 livros sobre educação, que foram os meus primeiros livros. Um chama Pedagogia do Compromisso e outro chama-se Mais Respeito. Esses 2 livros eu lancei para os meus alunos, sem pretensão nenhuma, porque os meus alunos eram alunos de letras, pedagogia, cursos de história, geografia, cursos de formação de professores. Então eu percebia que tinha gente que ia fazer faculdade para ser professor que não estava nem aí com o teu propósito, com a tua missão. E aí eles falavam assim, eu vim fazer curso para ser professor porque é mais fácil, porque eu passo uma liçãozinha na lousa, os alunos copiam e eu ganho meu dinheiro. E aí eu falei, aqui precisa despertar uma coisa nessas pessoas. Aí eu escrevi o Pedagogia do Compromisso, que era para ser um artigo, acabou virando um livro. Que foi a história que eu contei no Benção e Paz, bem curtinha, que é quando eu chegava nas editoras... então, foi muito legal. Chegou nessa parte. E aí eu ouvia, mas você não é ninguém, por que a gente vai lançar o teu livro? Não vai vender? Depois não vende, a gente vai ter que vender a preço de papel. Não, essa parte é melhor, preço de papel. Pra gente ainda receber o que gastou em papel. Quer dizer, você não vale nada mesmo, né? E aí eu pegava o meu projeto e eu tinha uma coisa, uma intuição de não mandar nada por e-mail, porque todas as editoras tinham lá no site deles. Futuros autores, mande seu projeto por e-mail. Pois eu ligava, pedia para marcar uma reunião que eu queria apresentar o projeto. Algumas me recebiam. E essa editora que lançou meu primeiro livro chama a Ave Maria, que é uma editora católica. Sim, é bem famosa, muito famosa. E eles tinham um selo chamado Mundo Mirim, que lançava livros educacionais e livros infantis. E aí eu queria apresentar o projeto e fui na Ave Maria, né? E cheguei lá e falei, olha, esse aqui é o meu projeto, terapia do compromisso, e eu quero lançar para os meus alunos. E aí foi quando eu tive aquela coragem de falar para a editora. Ela se chamava Silvia, ela já desencarnou, já partiu para a espiritualidade, a Silvia, e ela falou assim para mim, William, mas e se não vender, o que eu faço, né? E eu entendo o lado dela, porque... lógico, é um negócio, né? O negócio deles era um cara que tinha acabado de chegar em São Paulo, não tinha rede social lotada, não tinha uma audiência garantida. Tipo, vai vender pra quê? Você vai vender pra quê? Pra família, pros amigos próximos. Ninguém na área da educação te conhece pra comprar. E aí foi que eu mandei aquela minha frase pra ela, que eu falei assim, quantos vocês fazem no mínimo? Qual que é a tiragem mínima, vai? Ela falou 500 pra garantir uma boa tiragem, 500. Eu falei, então vamos fazer assim, no contrato você coloca que se não vender eu compro. Imagina, eu não tinha nem móvel em casa. E aí, como é que eu ia pagar isso? Eu já fiquei pensando, Você falou, meu Deus, vou ter que vender a geladeira pra pagar os livros. Vou ter que fazer empréstimo, vou ter que ir lá em algum banco, vou ter que dar um jeito. Daí vinha as duas vozes que a gente tem, que é a voz interna, né? Todo mundo tem essa voz interna. Ela fica falando com você de vários jeitos. Ela pode falar positivo ou negativo. Você vai calibrando. Hoje eu entendo isso. Naquela época eu não tinha essa consciência. Mas hoje eu sei que nós somos a consciência por trás dos pensamentos. Então eu observo os pensamentos e naquela hora eu comecei a falar, eu vou fazer o melhor lançamento do mundo. E olha as oportunidades. Ia acontecer na faculdade a Semana da Pedagogia. E aí eu pedi para a faculdade, deixa eu lançar meu livro na Semana da Pedagogia. Aí vira um evento da Semana da Pedagogia. Daí os alunos podem participar, porque todo mundo vai poder sair da sala de aula para fazer as palestras e tal. E aí eu dou uma palestra do meu livro novo. Para a faculdade também era interessante, porque era um professor da faculdade lançando um livro, né? E nós fizemos o lançamento e vendeu todos os 500 no lançamento. Então, todos. Que no dia você não falou isso, eu fiquei mega curiosa. Falei, gente, mas quem que comprou, né, todos os livros? Foi um evento, meus alunos. Que legal. Os meus alunos todos compraram. E ali eu me surpreendi e aprendi uma lição. Eu convidei muitos parentes e muitos amigos, nenhum foram, não foram. Foram os meus pais, né? Mas assim, não foram. Eu achava que amigos iam e que parentes iam. Não foram. E aí, quem compraram? Os meus alunos. Sim. Gente que eu nem conversava. Os estranhos. Vinha e falava, professor, autografa pra mim, eu quero guardar o seu livro de recordação. E assim, foi uma coisa tão mágica, fiquei tão emocionado aquele dia, mas aprendi essa lição. E depois, nos outros lançamentos que eu fui fazendo de outros livros,
E eu já tinha uma audiência na internet, que nas livrarias não iam amigos e parentes. Então, às vezes você abre uma manicure e você acha que o teu parente vai lá, não vai. Tu vai abrir uma padaria, os seus parentes vão lá, não vão. Os amigos, poucos vão. Então, a gente não pode contar com isso. A gente precisa empreender, né? Então, às vezes, tantas pessoas, tantos homens e mulheres estão assistindo agora e vai empreender contando com essas pessoas. E quando elas não vão, se frustra e fecha o negócio. Não é. É muito pelo contrário, é para continuar. E aí eu fui indo. E eu lembro, quando eu lancei o livro, eu cheguei na sala dos professores com o meu livro todo feliz no dia seguinte. Que não é esse, era um livro verde. E aí, todo feliz, né? E aí uma colega, que era coordenadora de um outro curso, fez bem assim com o livro na mesa. Eu li teu livro. Teu livro é pro povão, né? Você escreveu um livro pro povão. Não é um livro acadêmico. Aí eu disse assim para ela, doutora, eu escrevi um livro pro povão porque é exatamente eles que precisam do meu livro. A senhora já é doutora, não precisa mais disso aqui. Na verdade, você tinha que considerar um elogio, né? Porque se é bom pro povão, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então... todos os meus livros é pro povão, porque eu quero mesmo estar acessível para as pessoas. Com certeza. Porque se você escreve só uma coisa acadêmica, eu já fiz. Tá lá, nunca vai, uma pessoa leu. Agora, para você poder ter, como o Brasil é um país que tem pessoas de todos os estilos, todos os níveis, a gente ainda tem pessoas analfabetas no Brasil com uma taxa grande. Analfabetos funcionais, muitos. Então, se a pessoa ler e conseguir compreender, para mim, eu tô muito feliz. Porque você fez aquele livro chegar no coração de alguém que precisava chegar. Né? E aí eu comecei a perceber que você tinha um grupo de pessoas que era inveja, o nariz torcido. Eu falo que tem gente que é feliz com o nosso sucesso até certo ponto. Né? Então, você tá lá no fundo do poço, tá lá te ajudando, você melhorou um pouquinho, ok. Você se destacou um pouquinho, você perdeu a graça pra pessoa. Porque a nossa sempre falava, né? A nossa avó falava assim, ninguém fala pra você, lava o rosto que você fica melhor que eu. Quando você tá até a média, ok, passou um pouquinho, opa! Legal, né? A frase dela. É legal. E quando a gente ouve essas coisas das avós, das mães, né? É interessante porque são observações que vêm, né? De milênios. De vivência, né? De vivências, porque possivelmente elas vivenciaram situações assim, né? E aí eu comecei a aprender e na época eu ficava chateado, ficava triste com algumas coisas, depois eu fui aprendendo a não ficar mais. Eu lembro que quando eu lancei, aí a editora veio assim e falou, você não tem um segundo projeto pra gente lançar? Aí eu lancei o Mais Respeito, que foi um livro sobre... quando não se falava de bullying ainda, eu falei sobre violência nas escolas, violência contra os professores, a temática é essa. E foi um livro que eu recebi uma crítica absurda de uma jornalista na época, do UOL. Do UOL? Do UOL, aí me mandaram, assim, a crítica, e eu li. E você acredita que aquela crítica me ajudou a melhorar meus outros livros? Acredito. Porque ela tinha razão em tudo que ela escreveu. Porque eu lendo o livro e lendo a crítica dela, eu falei, nossa, eu fiz isso aqui mesmo. Então, no começo, a gente fica chateado, como todo humano fica, mas aí tem um jeito da gente tirar o sofrimento, que é olhar para ele e dizer que eu posso aprender com isso. Que aí eu consigo fazer o fim do sofrimento emocional, que é olhar para o aprendizado. Então, eu sempre fui ressignificando algumas coisas que estava doendo, estava machucando, a gente ressignificava e aprendia. E aí, eu fui fazendo os livros e fui embora. E hoje são 30 e poucos livros lançados no Brasil, na Europa, em tantos outros países da América Latina, em espanhol. O Emin Basta tem um projeto em inglês para ser lançado nos Estados Unidos também. Legal. Então, esse aqui eu trouxe para vocês também, que esse é o meu best-seller, que é o Emin Basta. Não, só essa capa, ela já... É demais. Depois ela já é... Diego, depois você põe o livro para nós, eu vou mandar a capa pro pessoal ver de pertinho. E esse aqui é que eu me tornei personagem da Turma da Mônica. Nossa, eu bato isso aí é uma coisa, gente. Não, meu Deus. Não. E quando você vê que você tá sendo representado pela Turma da Mônica, é porque você chegou lá, né? E o mistério dos superpoderes mentais. Fantástico. Imagina se você ouvir o primeiro não e parar nele. É isso. Eu acho que, às vezes...
A gente estuda muito isso, né? A gente adora. Do poder da mente e tal, mas eu acho que você mostra muita resiliência também, eu acho que assim, né, o que história. tocou muito a gente, né, de te escutar, é justamente essa coisa assim, que você transmite uma serenidade diante desse não, porque de repente se a pessoa falasse assim, mas você não é ninguém, realmente, né, tem tanto livro aí, pra que eu vou, né, então não. Por que a pessoa vai ler o meu livro e não vai ler o outro? É até legal, porque você estava falando desse lance de bater na porta, né? E às vezes você tem ideias, por exemplo, uma coisa que aconteceu ontem comigo, que eu fui me inscrever num concurso e assim, eu tava... Sim, certeza que o concurso era pra mim, eu já tava me vendo lá em Portugal e não sei o quê, pra divulgar o negócio, não falei nem pro meu marido, ele vai ficar sabendo pelo podcast. E aí, tinha uma coisinha que, putz, eu não cumpria um critério lá. Pois eu dei um jeito, eu falei, não, eu vou participar e vai ser desse jeito. Fiz a minha inscrição. Se eu vou ganhar ou não, Deus é que sabe. Mas aquele critério que eu não cumpria, né, que eu não contemplava, eu tinha duas opções. Ou, não tenho esse certificado, eu não tenho. Não, vou desistir, tá bom. Isso, imagina, num domingo, 8h da noite. Não, eu falei assim, não, mas ainda escrevi no final, né? Eu falei, o meu case é incrível, me deem uma chance, não sei o quê. Porque aí você tinha que fazer um certificado de um curso dentro da plataforma. E como eu comecei a receber visita daquele laboratório há muito pouco tempo, não deu tempo, né? Eu tentei assistir ontem, mas não deu. O que eu fiz? Eu fui no Canva, fiz um certificado, escrevi lá, a comissão julgadora, blá, 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 blá. Não consegui fazer tarará, mas, por favor, considerem a minha inscrição, porque o meu case é fantástico. E realmente o meu case é fantástico. E mandei lá. Vou ganhar? Não vou ganhar, não importa, mas eu não desisti, porque eu acredito no meu case, né? Quando eu vi no e-mail o meu cunhado Rodrigo tá aqui, ele sabe desse meu potencial criativo aí, né? Eu já ganhei concurso dessas coisas, criatividade, mas eu poderia ter falado, mas eu não tenho certificado. Não, é uma condição sine qua non. Mas quem vence são os audaciosos, né? Se você não tiver essa audácia, você vai parando, vai desistindo. Imagina todo mundo que foi fazer alguma coisa grande, só conseguiu porque era audacioso. Coragem conseguiu muito aquilo, o Walt Disney dizia, né? Se você sonha, você pode realizar. E tudo nasce dentro. Então, quando ele sonhou com aquele parque gigantesco que a gente conhece, muitas pessoas disseram, você é maluco, você vai construir num pântano, num terreno que não tem nada. E aí, ele morreu antes do castelo ficar pronto, né? Então, as pessoas falavam assim, que pena, ele não viu o castelo. Ele foi o primeiro a ver, né? Dentro dele. É verdade. Nós é que vimos depois. Então, tudo que a gente puder fazer, assim, disso, de ser audacioso, audaciosa, de se inscrever, de fazer, de não escutar os nãos, deixa fluir, porque a gente não pode levar as coisas pro lado pessoal. Eu acho que essa que é a dificuldade, se você leva ao não, aí você vai pra rejeição. E a rejeição é uma coisa que vem da infância. Então, o sentimento de rejeição, ele faz duas coisas terríveis. Ele faz você rejeitar ou faz você se sentir rejeitado o tempo inteiro. E eu posso até falar uma terceira. A pessoa acha que tudo vem, por causa da rejeição dela. Então, assim, você não tinha um certificado. Vai se sentir rejeitada porque todo mundo vai entrar e você não tinha aquele certificado. Na vida inteira é assim. Minha prima conseguiu, eu não consigo. Minha tia fez não sei o quê e eu não. Tá vendo? A minha ideia era ótima, mas eu não ganhei porque eu não tinha o certificado, gente. Aí não deu. Podemos criar verdades para aliviar a mente. Sim. Ou podemos acionar a nossa força para poder criar. Eu vejo que Deus deu tudo pra gente. Tudo. Todos os recursos, inteligência. Temos tudo. Né? E nós somos co-criadores da realidade, né? Deus é criador de todas as coisas e nós somos co-criadores. É a mesma coisa, tem o autor do livro e o coautor do livro. Se você tiver mais uma pessoa escrevendo com você. Imagina que Deus é esse autor desse livro, vida, e você é o coautor. Você vai todos os dias, né? O Chico Xavier tem uma frase bonita que ele diz assim, todos os dias se assemelha a uma página em branco. O que vai correr por essas páginas em branco depende de você. Então, todos os dias, imagina ele com aquela espiritualidade que ele via lá na frente, ele falava, todo dia uma página em branco, que vai correr por ela depende de você. E aí a gente olha para uma lei, que é a lei do livre-arbítrio,
que não foi nenhuma religião que inventou, é uma lei universal natural, e a gente faz o que com ela? A gente faz escolhas. E através das escolhas que a gente vai ter os resultados. Então, aí, nesse momento, a gente tem duas cadeiras para sentar. Uma de vítima e uma de protagonista. O protagonista vai ter mais trabalho, vai ter 8 horas da noite preenchendo o formulário. A vítima está no sofá chorando. Isso. Tem aquele ganho secundário de você ser a vítima, né? Aí você tem ai, olha, não consegui. Aí o outro fala, coitado. Que pena. É assim mesmo. É assim mesmo, não aí fica você chateada, se sente não. um pouquinho acolhido, né? Sente amado, né? E tem pessoas que têm esse padrão de só se sentir amado nesses momentos. Chama atenção nesses momentos. Aí vem o sentimento de rejeição embutido ali no subconsciente da pessoa. E tudo isso a gente consegue tratar? Consegue. Por exemplo, uma pessoa que tem esse perfil mais vitimista, de se colocar nessa posição, como que ela faz para Porque assim, sair desse papel? Eu posso ter criado isso ou ter vivenciado isso na infância e não perceber. E aí tá inconsciente, né? Tá escondido, a gente não percebe. A partir do momento que ela assiste um podcast como esse, ou lê um livro, ou assiste uma palestra, e ela fala, opa, ela se tornou consciente. Aquilo não tá mais escondido, aquilo se tornou consciente. Quando se torna consciente é o primeiro passo. Tá. O segundo é a pessoa querer reprogramar. Perfeito. Porque o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade permite com que a gente construa novos caminhos. Então, eu posso ser fumante 30 anos e decidir parar de fumar e construir um novo hábito. Mas eu posso ficar assim, tô parando aos poucos. Não, mas meu pai fumava. Então eu vou fumar também. Minha avó viveu 90 anos fumando, não morreu disso. Então, tem uma lista de verdades para eu contar para mim mesmo, para continuar no hábito velho. Essa pessoa despertou, ela sabe do problema, mas ela não quer. Então, não adianta a pessoa... Por exemplo, a gente teve hoje uma questão que eu faço um retiro a cada 3, 4 meses, tem o retiro Amar-se, que são 3 dias de imersão. E aí, uma pessoa que está inscrita quer muito que a filha vá. E aí, eu fiz a pergunta, tua filha quer? Não, ela não quer, mas eu sei que vai ser bom para ela. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô empurrando goela abaixo uma coisa que ela não quer. E aí acontece, às vezes, das pessoas irem num curso empurrado, porque a mulher empurrou, porque o marido empurrou, porque a mãe empurrou, e a pessoa fica assim, né? Com raiva da vida, desligada. O corpo que eu tô fazendo não tá ali. O corpo não está ali. Então, o tratamento não vai funcionar. Desde que ela queira, o tratamento funcione. Tem pessoas que passam 1 ano numa clínica. Sai e a primeira coisa que ela faz é beber. Então, ela tem uma doença, ela tá consciente daquela doença, ela pode sair dela, ou ela pode viver a cada dia lidando com ela, no só por hoje, cada dia é uma vitória. Mas ela tem consciência. Ou eu posso escolher fazer outra coisa. Eu posso escolher dizer para todo mundo que eu tenho depressão e continuar deprimido e fazer isso como uma vítima, ou eu posso dizer, eu sei que existe uma depressão em mim, vou investigar se ela é química ou só emocional, ou só por uma questão de problema, mas eu vou, só por hoje eu vou fazer coisas que vão me tirar da depressão. E aí eu começo a inserir uma caminhada, uma conversa, um livro, um filme legal, coisas que me deem prazer, para me tirar daquele padrão. Aí você vai saindo da frequência. Falaram juntas, ó. Tá sintonia. Vocês estão em frequência. Muito bom. Não, e você deixou... A gente tinha combinado, né, de falar... Gente, é assim, né? Você sabe como... Né? Vai ter um treinamento para mulheres, né? E aí você separou algumas questões que costumam afligir as mulheres. A gente podia falar um pouquinho disso. Vamos falar, sim. Que você, né... a escala dos 5 maiores problemas. E o primeiro, eu acho que é, né, um dos mais sérios, que é o desgaste emocional e sobrecarga invisível. Como que você vê isso? A gente, acho que
sente muito isso, mas às vezes nem se permite, né? Acha que tem que estar sempre super disposta. Porque a gente fica tentando se comparar com uma pessoa que, por exemplo, que ela só trabalha com as redes sociais, por exemplo. Então, ela faz aquele café da manhã, faz o post na academia e tal. Só que o trabalho dela é esse, né? Então, a gente acha que a gente também tem que levantar 3 da manhã, fazer o shot não sei do quê, banheira né? de gelo. Banheira de gelo. Tal. E assim, e isso vai gerando uma insatisfação e aumenta a sobrecarga. O que você sugeriria, assim, para uma pessoa Como assim? que chama isso que você acabou de me descrever? Que nome que a gente dá? Comparação. Comparação. Tá. A comparação joga a gente lá para baixo. Então, comparação, tanto para homens quanto para mulheres, ela destrói a gente. E uma das coisas que a gente vê, principalmente nas mulheres, é esse desgaste invisível. O que é o desgaste invisível? Eu dou conta. Deixa comigo. Não, eu vou fazer. Uhum. Que é a síndrome da heroína. Então, olha, a minha mãe era assim, eu sou assim, então deixa que eu resolvo, deixa que eu vou lá, deixa que eu pago essa conta, deixa que precisa ir no banco, eu que vou. Precisa levar não sei quem no hospital, deixa que eu levo. Nunca fala não. Nunca. Só que essa pessoa tá falando não pra si o tempo inteiro. Porque o sim tá sempre pros outros. E ela tá sempre disposta. Verdade. Tem mulheres que às vezes os filhos se juntam. Mãe, nós vamos pedir uma pizza, vamos. A senhora quer do quê? Ah, pede uma aí do que vocês quiserem, pra mim tá Pra bom. mim, então, qualquer uma. Qualquer uma. Ela nunca se posiciona, podem perceber. E aí chega uma pizza de atum. Ai, de atum não gosto. Ai, mãe, mas a senhora falou que qualquer uma tava bom, né? Então, faz esses testes. Começa a perguntar. Você vai comer o quê? Você tá num restaurante, você vai comer o quê? Não sei, vocês vão pedir o quê? Essa pessoa tá sempre segura, tá sempre primeiro os outros em primeiro lugar. Então, a mulher sofre muito isso. Primeiro por uma criação que vem ainda, parece bobagem a gente falar nisso, que em pleno século que a gente está vivendo ainda tem isso, mas tem. Mulher é criada muitas vezes para servir marido, servir filho. Tipo, o bife maior era do marido, o Isso, segundo do filho homem, vai. E depois que passa marido, passa filho, ela se sente muito sozinha, né? Uhum. É como aquele pássaro que você abre a porta da gaiola, ele voa, mas ele pousa na gaiola. Uhum. Não sabe o que fazer. Não sabe voar. Então, tem muitas mulheres que sofrem por conta disso, porque elas não conseguiram lidar com essa liberdade e continuam com o sofrimento invisível. Então, eu não vou porque eu tenho que lavar louça. Eu não vou porque... Não, quando acontecer tal coisa, aí eu faço. Então, tá sempre jogando pra frente, sempre procrastinando. No fundo, também, ela para de saber o que ela gosta. O que deixa ela feliz. Eu acho que você vai perdendo bastante a Você identidade, se né? né? Porque você fala, qualquer coisa serve, E chega né? um momento que você fala assim, quem que eu sou? Você perde sua identidade. Uhum. E as pessoas não sabem mais quem você é. E muito menos você. Você se olha no espelho e você não se reconhece mais, né? Sim. Por isso que eu tenho uma frase que fala, eu me amo e tá tudo bem, que eu uso muito. Eu me amo e tá tudo bem. Porque eu olho no espelho, me reconheço, eu me amo, me valorizo, me coloco no melhor e eu me amo e tá tudo bem. Não importa o que o outro vai cobrar, o que o outro vai fazer de mim, né? Eu me amo e tá tudo bem. E quando a gente olha no espelho e faz a comparação, ai, fulana tá mais nova, minha prima, não sei, eu sempre dou exemplo. Ela fez um Eu tô sentindo que é um trauma. Já casou, minha prima já casou, teve filho, eu não. Porque eu atendi muitos anos em consultório, né? Porque depois de professor universitário, eu fiz a transição para terapeuta. Então, eu comecei a lançar livros de desenvolvimento pessoal e senti muita necessidade de estudar sobre o tema. E sempre gostei muito de tudo que envolvia mente, corpo e alma. Então, eu fiz a transição para terapeuta, né? E aí, eu atendi muito em consultório, principalmente muitas mulheres. Então, eu paro de lecionar, abro um consultório, começo a atender mulheres. E 90% do meu público era mulher. Então, Sim. eu ouvia muito isso. Ó, minha mãe me cobra, porque minhas primas todas casaram. Por que eu ainda não? Eu preciso ter um homem bom para casar. Porque a minha mãe, ela acha que se eu não tiver um homem bom para casar, ela não pode ir embora sossegada, ela não pode morrer tranquila. Uhum. Então, porque na cabeça da mãe, ter um homem é o sinônimo Uma garantia da de felicidade. cuidado, Mal né? sabe a mãe que muitos Às vezes vai é um ser perrengue, sinônimo né? de problema. Exatamente. E nem perguntou se a filha quer casar, né? E aí eu perguntava pra muitas, mas você quer casar? Não quero, eu tô super bem com a minha independência, tenho meu apartamento, comprei meu carro, quero viajar, quero fazer uma pós fora do Brasil.
Mas a mãe estava ali perturbando. E falando aquilo. Mas era uma crença da mãe, não dela. Então, as mulheres sofrem muitas questões invisíveis de cobrança do corpo, de envelhecimento, de hormônio, de roupa. E aí as pessoas de fora cobrando, tá tudo bem. O problema é a cobrança interna. Com certeza. Quando você se olha para você mesmo e não se enxerga mais em quem você se tornou. Porque a gente vai envelhecendo. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. E o nosso corpo vai mudando. A nossa cabeça, os nossos valores vão se adaptando. Uns se mantêm, outros a gente fica mais flexível. A gente vai mudando para quem se permite. Se você não se permitir passar pelo processo da mudança, de ressignificar muitas coisas, seja ressignificar um relacionamento, um trabalho, uma função. Porque se a gente for olhar há 30 anos, qual era o padrão de felicidade? Entrar numa empresa, trabalhar 30, 35 anos e aposentar lá. Aí você era sinônimo de sucesso. Hoje você tem que saber fazer um monte de tarefa, publicar coisas, olhar na internet, né, fazer hoje eu acho uma que comida. A comparação hoje, né, não só as mulheres, homens e mulheres sofrem, é muito injusta, né? Porque a gente nem sabe se aquilo que está sendo postado é verdadeiro. Uma vez eu escutei uma frase que falava assim, a gente compara a nossa pior versão com a melhor versão da pessoa, né? Porque é editado, enfim, só que a gente esquece, né? Que é os nossos bastidores com o palco do outro. Exatamente. Isso aí. Então é injusto, né, com a gente. Então, se você se compara a outra pessoa, você já está destruindo sua autoestima. Então, a autoestima, o teu amor próprio está nas suas mãos. Se você se olha lá na internet e você se compara, você vai toda hora descendo um degrau. Chega uma hora, você está em depressão. Você não quer ver mais nada. E aí você vai tendo uma sensação de que a tua vida é a pior vida que tem e que todo mundo está feliz. E que hoje é domingo, todo mundo foi passear, todo mundo foi viajar e que só eu estou em casa. Tem milhares de pessoas em casa. Tem gente no hospital, né, com familiar. Não, parece que todo mundo faz viagens incríveis, internacionais, e tem as melhores bolsas, e você não. Então, né? Assim, como que todo mundo tá viajando e eu não? Como é que teve uma promoção de viagem que eu não fiquei sabendo que tá todo mundo do meu Instagram viajando e eu não tô? E aí você se revolta, porque você se compara. O ideal é a gente olhar para os nossos valores. O que eu tenho, qual momento de vida que eu tô, saber para onde eu tô indo. Porque, às vezes, a gente não sabe nem para onde está indo. E qualquer vento, não existe vento certo para o marinheiro que não sabe para onde ele quer ir, com né? certeza. Então, se eu sei para onde eu estou indo, eu vou direcionar a energia para chegar naquele destino. Então, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a falar, eu vou lançar um livro, eu quero ser escritor, eu sabia que eu queria chegar ao coração das pessoas. Sabia do meu propósito de ajudar as pessoas a viverem melhor, de descobrir o poder da tua mente, de saber que elas têm o direito de prosperar. Porque eu, quando era criança, o que eu achava mais bonito é quando eu vinha para São Paulo no apartamento de uma tia minha, ela tinha telefone. Porque a gente era muito distante da gente ter telefone em casa. Era muito caro. Aliás, era tão caro que tinha gente que comprava e alugava a linha, né? Era um patrimônio. Era um patrimônio. A linha telefônica. Você tem telefone em casa fixo? Imagina. Você tem telefone fixo em casa? Eu também não. A gente só tá aqui, ó. Quando que a gente ia imaginar isso? Mas eu achava chique, lá 6, 7 aninhos. E aí... Você tirava uma fotinho. Que foto? Não tinha foto, não tinha. É verdade. Mas aí eu chegava e minha tia falava assim, você pode fazer uma ligação. Escolhe, vai. Escolhe. Aí tinha 2 propagandas na TV. Olha só as propagandas que tinha. Você poderia ouvir uma historinha do Chaves, por alguns centavos, ou uma piada do Ari Toledo. Que era o que fazia sucesso na época, né? Clássica. Aí você ligava num número e aí eu via uma gravação, né? Aí eu colocava pra ouvir a historinha do Chaves. Aí tinha uma conversinha dos dubladores, talvez, que era gravado, né? E aí eu desligava, assim, 6 anos eu tinha, 7 anos. Era um acontecimento. Eu tinha essa memória de vir no apartamento da minha tia em São Paulo, ela ter telefone. E aí eu me questionava,
voltando. Pai, mas por que a tia tem telefone e a gente não? Ah, porque Deus quis assim, que assim é a nossa vida, que a gente é pobre, né? Então, todas as coisas que eu fiz pela primeira vez, que era andar numa escada rolante, andar de elevador, ir ao McDonald's a primeira vez, foi em São Paulo com essa minha tia, eu era criança. Então, eu me questionava o porquê. Então, para mim, a coisa mais próxima de prosperidade que eu tinha era essa minha tia, porque ela trabalhava num banco em São Paulo, então ela era diferenciada do restante da família. Então, eu olhava para aquilo e falava, tem um jeito de viver melhor, e por que os outros não vivem? Então, você vê que desde criança eu tinha esse questionamento. Você tinha essa chama minha alma questionava. Busca, né? Imagina que eu dei trabalho para meus não, pais. Acho que ele falava, vai, não, de novo, meu agora, Deus. O seu pai fala pra sua mãe, agora vai você responder pra ele, porque não tem mais nada pra falar. Não vai dar pra falar, porque o Deus quis assim não serve mais, não né? Não serve mais. E aí eu me questionava. Daí quando, já adulto, cheguei em São Paulo, eu falei assim, deve ter alguém que lida com prosperidade, que ensina prosperidade. E aí eu pesquisava. Nossa, mas você foi tipo pioneiro, porque nessa época não existia esse tipo de... Né, de busca, anos, assim. Eu achei os cursos do Luiz Gasparetto. Olha. Aí que eu conheci o Luiz Gasparetto e ele dava cursos de prosperidade. O filho da Zíbia Gasparetto, né? Sim. E ele dava cursos de prosperidade e quando eu sentei lá para ouvir ele pela primeira vez, e eu lembro da frase que ele diz, você está exatamente onde você se coloca. Ele começou a falar coisas que eu falava, é isso. Olha que legal, tem uma pessoa que fala o que eu penso, que eu acho que é o certo. Você tinha uma coisa intuitiva sobre isso dentro de você. Tinha 20 anos, talvez, eu tô com 42. Eu fui lá, era presencial os cursos, né? Não tinha nada de internet. Se vendia depois o CD. Sim. Os cursos e os livros. E aí eu pegava os CDs e os livros para estudar. E as fitas que tinha e tal. E eu ficava ouvindo muito aquilo, ouvia. E as pessoas achavam que você era maluco, assim? Tipo, ai meu Deus, ele fica se enfiando nessa... Nunca falaram, não. Nunca falaram, não, assim. Mas é que tinha algo diferente, tinha, né? E aí foi indo, e aí eu fui descobrindo coisas e pessoas que falavam sobre prosperidade. E aí eu prosperei. Quando você se sentiu próspero pela primeira vez? Pela primeira vez, quando eu comecei a entrar nos lugares e eu não precisava olhar o preço para escolher alguma coisa. Aquela coluninha da direita do cardápio, você escolheu o que você queria. Do cardápio, do supermercado, coisas simples. Que antes a gente tinha que escolher as coisas mais baratas, ou ir até o caixa com calculadora para ver se o dinheiro ia dar, passar. Não, antes de passar, calculava. Você já calculava. Pra ver se não ia passar vergonha lá no caixa, porque já tinha cansado de passar vergonha e falar: tira esse aqui. Porque, né, não tinha cartão. Então, era aquela coisa da vergonha. Então, eu comecei a ver que eu podia fazer coisas que antes nunca eu poderia fazer. Então, só que eu nunca perdi a minha essência. Então, quando pergunta o que você mais gosta de fazer? Eu adoro fazer meu café, adoro estar em casa com os meus gatos. Coisas simples. Então, eu sou uma pessoa extremamente simples. Porque as pessoas confundem simplicidade com pobreza. E riqueza com soberba, né? Então, é completamente... ideias completamente diferentes e preconceituosas que existem. Né? E aí às vezes essa é uma grande padrão, né? limitante de você achar dinheiro assim não é bom, porque olha como a pessoa ficou. Porque se eu tiver muito dinheiro eu vou me perder, né? É isso, então... Quando a gente vê exemplos, por exemplo, né? Eu fiz um pleonasmo. Mas, assim, como a gente pega exemplos do Chico Xavier, que as pessoas falam assim, olha, você tem que ser humilde, você vê o Chico Xavier. Gente, o Chico Xavier foi um dos homens mais prósperos que existiu, ele escreveu mais de 500 livros. Exatamente. Quantas instituições ainda se mantêm pelos direitos autorais dos livros do Chico? Se ele fosse, por exemplo, se ele tivesse ficado com todos os recursos que os livros, sei lá, ele seria tipo que nem o Elon Musk, e olha uma coisa quantas pessoas vivem dos livros hoje. Sim. Então, não é? Isso é prosperidade. Madre Teresa de Calcutá, o legado que ela deixou. Ele Gandhi escolheu isso. Gandhi, o legado que ele deixou. Sim. Né? Eu estive na Índia, na cidade que o Gandhi morou e viveu seus últimos dias.
A casa, extremamente simples, a cama, só o que ele precisava. Mas o legado que ele deixou, né? Então, as coisas precisam fazer sentido pra gente. Para algumas pessoas, para se sentir prósperas, elas precisam estar dentro do helicóptero, voando para tal lugar, com um dia cheio de reuniões e ter milhões. E aí só que existe a prosperidade e a abundância. Prosperidade é a materialização, é o que eu pego. Abundância é o sentimento que está dentro de você. Então, se eu já me sinto abundante, se eu sou abundante, se eu estou vibrando na frequência da riqueza, eu estou vibrando na frequência do amor, da alegria, das curas, da felicidade, da esperança, de sentimentos que estão aqui em cima, vibrando numa alta escala. Mas eu posso ser próspero e ficar vibrando aqui na inveja, na raiva, sabe, na ambição depressão. desmedida e tudo mais. E a ambição, ela é boa, né? O ruim é a ganância, Exatamente, que é só a pra ganância, si. exatamente. Só pra si, só pra si, só pra si. Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu me tornei o primeiro milionário da família. E eu dei muito esse curso para as pessoas. O primeiro milionário da família. Só que o primeiro milionário da família que você vai se tornar, você não precisa andar na Ferrari, você não precisa ser essa pessoa que é um padrão que as pessoas acham que é o rico. Um dia eu fiz um stories, fazendo café da manhã na minha cozinha, e um homem comentou assim: nossa, você faz, estava na época do primeiro milionário da família do curso, você faz o primeiro milionário da família, mas você não tem um empregado para fazer seu café da manhã? Aí a gente vê que naquele comentário existe o padrão do que é ser rico para ele. Exatamente. Que é ter uma série de empregados. Mas o que é ser rico para mim? É você não deixar de fazer o que você gosta. Para mim é liberdade, né? Ser livre. Com certeza. Para você fazer o que você quer, para fazer o que você gosta, o que você ama. Você entrar num lugar e... eu gostei daquele enfeitinho ali, eu posso levar, né? Só que a gente tem os extremos dos dois lados. Esses 3 exemplos que eu dei, Chico Xavier, Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, são os extremos do outro lado, que são importantíssimos, que nos ajudam a manter o equilíbrio. E os outros extremos também são extremamente importantes porque nos ajudam a manter o equilíbrio, porque a gente sabe também até onde dá para ir. Então o ser humano é capaz de criar coisas extraordinárias. A gente vê os foguetes que o Elon Musk fabrica, né, os carros, Tesla, tudo que é feito, e até onde pode chegar a inteligência humana? Quando que a gente imaginaria que a gente ia ter uma tela para falar com as pessoas, mandar arquivo, tudo num quando aparelho. você imaginaria uma inteligência artificial que faz em 10 segundos o que você demoraria 3 dias para fazer, uma planilha, sei lá. Só que tudo isso precisa do quê? Do dinheiro. Então, não é? E é importantíssimo que pessoas tenham dinheiro. Tenham dinheiro para poder alcançar esses objetivos. Né? E existe um livro chamado Dinheiro, do Chico Xavier, com psicografia de Emmanuel. Nunca vi. Que não é divulgado. E aí ele fala do dinheiro. E aí lá ele diz assim: não tem problema nenhum ter dinheiro. O grande problema do ser humano é quando o dinheiro tem você. Esse é o único problema. Então não tem problema nenhum ter dinheiro. Imagina quando uma mulher dava um relógio de ouro pro Chico e ele já passava aqui para frente para pagar o tratamento de tal pessoa, aquele dinheiro era extremamente importante. Sim. E ele só funcionou porque tinha o dinheiro. Então o dinheiro é fluxo. E todas as vezes que as pessoas têm medo do fluxo do dinheiro, aí ele escapa, ele foge, né? Ele desaparece. Eu escrevi um livro, chama-se Destrave Seu Dinheiro. Aí é só sobre dinheiro. Que legal. Esse aí não tem. Legal, essa aí a gente... E eu acho que uma coisa que talvez as pessoas que estão assistindo tenham curiosidade, assim... Porque a gente entende que tudo é frequência, né? E quando você tá numa frequência muito baixa, você vai vendo que é uma ladeira abaixo. Você vai ficando pior, pior, pior. Como que você sai disso, né? Por exemplo, uma palestra como a que você deu, enfim, tem assim, é uma liberação de energia, muda a sua frequência. Mas, às vezes, as pessoas têm dificuldade de manter. Porque né? a gente sempre faz essa pergunta aqui, para quem fala de prosperidade, que é assim, a pessoa tá ali no limbo, tá ali... Sabe? No lodo, vai. Com dívidas e o telefone não para e você não tá com o nome negativo. Tá, da onde ela tira essa frequência? Porque a gente aprendeu a olhar para o bolso e dizer quem você é pelo bolso que você tem.
Então, se você olhar para aquele apartamento e falar assim, o dinheiro que eu tenho não dá para comprar aquele apartamento, eu já me limitei. Você não é o problema que você está vivendo. O problema que você está vivendo é o momento que você está passando. Mas você não é essa pessoa. Tem gente que diz assim, eu fali. Não, uma empresa sua pode ter falido, mas você não. Seu rim não faliu, né? Seu fígado. Você tá aí, Sim. com a tua inteligência. E você pode criar muitas coisas, né? Então, quantas pessoas que quebraram e se levantaram através da força de levantar. Mas ela tem que ter essa consciência de voltar a caminhar. E aí, é aquela questão, os meus pés estão sangrando, mas eu levanto minha cabeça e caminho. E eu preciso continuar caminhando. Agora, se eu ficar olhando para a dívida, para o problema, para o nome sujo e colocar um rótulo, eu sou essa pessoa porque eu sou esse fracassado, você não vai sair nunca desse rótulo. Você vai continuar nele porque você disse, eu sou fracassado. E aí você encontra outros fracassados que vão começar... Uma grande comunidade. Isso, você faz uma comunidade. E aí eles começam a dizer pra você assim, olha, o país tá assim, viu? Agora com a guerra vai complicar tudo, vai ferrar tudo. Então se prepara porque vem um momento muito difícil aí. E é sempre bom cortar essa energia e dizer, não, eu não sou fracassado, não tem essa crise, eu vou me reinventar. Então, quantas pessoas se reinventaram na pandemia e pós-pandemia? Que foram obrigadas, não é? A se reinventar. Então, a gente, quando olha para a nossa vida, a gente também tem que entender que ela tem momentos. E que os momentos ensinam. Então, se eu estou passando um momento difícil, eu tenho que perguntar, o que esse momento está me dizendo? Se eu só brigo com o problema e tento fugir dele, eu nunca aprendo. Aí você fica repetindo a prova. Exato. Você vem num ciclo repetitivo. E aí, para de olhar o problema como inimigo. Conversa com ele e diz assim, o que você quer me ensinar? Fala pra mim, o que eu preciso aprender aqui? Às vezes você quebra, sei lá, financeiramente uma empresa. E aí você percebe que você tinha 20, 30 pessoas nas suas costas. Que você não se dava conta disso. Aí sai todo mundo. Aí cada pessoa encontra um caminho, encontra um trabalho, e você se levanta novamente sem aquele bando de chupim e de vampiros. Na verdade, foi um livramento, né? Porque de repente você tinha 20 nas suas costas, você poderia ter 100 e realmente, né, o buraco... E nunca estavam felizes. Sim. E aí você percebe que aquele momento é um grande aprendizado. Aprende com ele, aprende, né? Eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu havia me separado, e assim, praticamente entrei numa depressão, perdi tudo, fui morar no quarto de hóspede do quarto da minha mãe, do apartamento da minha mãe. Então eu morava no quarto de hóspedes do apartamento da minha mãe, sem carro, sem nada. Eu ia pro meu consultório a pé, atendia as pessoas, e acontecia uma coisa muito interessante. A pessoa que eu atendia estava passando o problema que eu estava passando. E eu falava assim, ei Deus, já entendi por que tá acontecendo isso aqui. E você cheio de conselhos para ela, né? E aí eu falava assim, eu vou falar exatamente o que eu queria que alguém falasse para mim, né? E aí saía aquela pessoa e vinha de novo. A mesma pessoa passando o mesmo problema, separação, problema financeiro, papapá. E eu voltava lá pro quarto que eu tava. E qual o aprendizado que eu tô tirando dessa situação? Para não repetir aquele padrão. E limpou muita gente da minha vida, saiu aquela época. Saiu tanta gente que eu percebi que eram pessoas que estavam só pelo meu dinheiro. E eu precisei passar por essa situação para enxergar. E quando eu me levantei muito maior. Ou seja, você precisou ficar sem dinheiro para as pessoas que só estavam pensando no seu dinheiro se afastarem. Se mostrarem. Aí elas mostraram quem elas eram. Uma das lições, né, que eu tirei dali. E aí a gente vai amadurecendo. Você vai aprendendo muita coisa com aquilo. Se você olhar como aluno, como protagonista. Se entrar na frequência da vítima, você vai continuar passando por aquele problema. Ficar repetindo de ano. A gente acabou falando aqui dos seus tópicos, né? O último é falta de direção e propósito de vida, que eu acho que é uma questão que hoje... Antes ninguém tinha essa questão de propósito. Você vivia a sua vida e pagava boleto e tal. Tá tudo Mas ótimo. hoje essa é uma demanda que tem aparecido das pessoas, né? Por que eu tô aqui? Mas é legal porque as pessoas estão mais conscientes das coisas, né? Então, por que eu sou nutricionista? Tá, mas por quê? O que eu ajudo como mundo, né? Todo mundo tá cumprindo a tua missão. E eu acho assim, Às né? vezes parece que a gente quer uma coisa grandiosa. Não, e eu acho que assim, né? Por exemplo, eu escutava de várias pessoas.
Ah, não, mas você tem que escrever o seu Instagram, você escreve muito textão, ninguém lê, e eu tentando, não, vou fazer por aqui, não dava certo, vai por aqui, não dava certo. Eu falei, não, peraí, eu gosto de escrever. Então deixa eu escrever. Eu vou escrever. Né? Quem leu, quem não leu, paciência, eu vou escrever pra mim. E as coisas mudaram, né? Porque aí você fala assim, você tá seguindo o seu chamado. Eu amo escrever e amo ler. Por isso que eu falo que a sua palestra pra mim foi muito especial. Porque você fala assim, você tem que ter coragem de ouvir o seu chamado. Porque, não, é muito grande. Aí eu comecei a escrever pequeno, também ninguém lia. Aí eu comecei a pôr só a imagem, ninguém lia. Fiz vídeo. Também eram sempre os mesmos que viam. Bom, se é para os mesmos enxergar, eu vou fazer o que eu quero. Caiu essa minha ficha, né? Então, bom, já que, já fiz todo esse movimento, deu na mesma, e aí, de repente, né? Pelo menos eu trazia uma tranquilidade para mim, pra verdade, né? E eu percebo também que tem, em algum momento, que ciclos se encerram. Porque eu lembro que eu atendi alguns anos como terapeuta, e aí eu via que as pessoas voltavam muito diferentes de como elas estavam na semana passada, por exemplo. Elas chegavam com outra cara, chegavam mais dispostas. E eu aplicava uma série de técnicas com elas no consultório. E eu começava a sentir, as pessoas precisam ouvir suas técnicas, precisa ajudar mais pessoas. E eu fiquei pensando como eu poderia ajudar mais pessoas, né? E aí que eu fui pro YouTube, que eu fui para as redes sociais, aí fui pro rádio, eu fiz programa na Rádio Boa Nova, na Rádio Mundial, na Jovem Pan. Aí depois tive convite para ir para a TV Gazeta, fiz programa com a Kátia Fonseca, Regina Volpato, Claudete Troiano, todos esses programas femininos, né? Então, sempre levando a minha mensagem, cumprindo, né, o meu propósito, não importa o lugar que você esteja. Floresça onde Deus te plantou. É isso mesmo. E aí, quando também os resultados vão aparecendo, você fala, acho que eu tô no caminho certo. É por aí. Né? Por aí. Não é? Tem hora que você se questiona, você fala assim, vou parar de gravar no YouTube, não vou gravar mais, meu Deus, eu não vou... Aí eu tô andando no shopping, alguém me para e fala assim, nossa, eu assisti um vídeo seu, salvou minha vida. Aí eu falei, entendi o recado. Obrigado, pessoal. Parar. Aí, obrigado pelo recado. Isso. Aí, daqui a pouco, eu tô na academia, alguém vem e fala comigo assim, nossa, eu li um livro teu. Meu Deus, mudou minha vida. Mudou minha vida. Então, assim, eu percebo que vem os recados. Então, eu não vou parar de gravar, de escrever, né? Enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar cumprindo a minha missão. Você sente que vai mudando o seu interesse com o passar dos anos, assim? Antes você gostava de falar mais sobre tal assunto, hoje você... gosta de falar mais sobre eu comportamento? Gosto, em geral, de falar de comportamento. Mas tem assuntos que enjoam. Então, enjoam muito, assim. Então, por exemplo, entra muito assunto em alta. Por exemplo, tá em alta falar de burnout. Gratidão, sei lá. Aí é sempre um burnout. Vamos falar de bebê reborn, vamos falar de não sei o quê. Essas coisas enjoam. E aí tem coisa que eu não falo, não. Aí eu mando a caixinha de perguntas, você passa batido. Aí eu continuo falando ali das minhas coisas. Porque se você estiver consciente de algumas coisas, você vai perceber as outras, né? Então, tem as modinhas e tem as coisas que enjoam também de falar. Né? Mas eu acho que o enjoar é um pouco forte, que ela te dá vontade de parar. Eu acho que quando vai enjoando, eu ressignifico aquilo, até mudo o nome. Ou, por exemplo, uma meditação cansou, eu mudo ela, trago uma roupagem diferente. Porque eu sinto que as pessoas também podem enjoar. Né? Pode ser que elas enjoem daquele jeito sempre de fazer. Mas tem uma coisa que eu percebi ao longo desses anos. Tem pessoas que vêm, ficam com você, saem, vão conhecer outras pessoas. E tem pessoas que chegam nessa hora também, que saem outras. Porque foi assim comigo a vida inteira. Eu tinha lá um mentor, estudava. Chegava uma hora, eu falava, nossa, ele tá chato, ele tá repetitivo. Porque de novo ele falando isso. Mesmo, mas não era que ele tava chato e repetitivo, é que eu já tinha aprendido aquilo. Mas estavam chegando pessoas que precisavam ouvir aquilo. E era o papel dele. Porque eu acho que é o momento de cada um, né? Às vezes que você deu aquele exemplo da mãe que queria que a filha fizesse o curso. Eu sempre lembro de uma história que uma época eu me apaixonei pelo Rubem Alves. Eu li tudo do Rubem Alves, não sei o quê, parará. E eu queria que a minha mãe lesse de qualquer jeito e tal. Não rolou.
Acho que uns 5 anos depois, ela descobriu o Rubem Alves. Aí você pensa, nossa, mas eu tinha todos os livros. Mas é o momento, né, de cada um. Tem gente que me escreve assim, como eu não descobri você antes? Aí você fala, não sei. Aí eu bem quietinho assim, eu sei, porque era o teu momento certo. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, às vezes eu já apareci na tua tela e você nem deu conta. Não, cara chato, o que será que ele tá falando, né? E depois você vai prestar atenção no momento de dor, ou no momento que você tá precisando ouvir aquilo. Então, tem coisas que eu posso estar, assim, entre aspas, enjoado de falar ou de repetir, mas eu falo e repito. Porque eu sei que tem pessoas precisando ouvir. Então, naquele dia, tem pessoas que estão me conhecendo. Pela primeira vez. E você sente que, às vezes, você tá lá sossegadinho, aí vem uma intuição, não sei como você chama. Uma ideia. Que você não estava pensando, que você tem nítida sensação que não é sua aquela ideia e que você tem que falar daquele assunto. Tem. Já aconteceu de ser contratado para dar palestra numa empresa um determinado assunto, eu entrar na empresa e quando começo a falar com os funcionários, começa a mudar tudo. Tudo que era pra eu falar. E eu falando, ai meu Deus, o cara do RH vai me matar. Vai me matar no final. Uma vez eu fui dar uma palestra num congresso em Palmas. Essa história é muito forte. Eu fui dar uma palestra num congresso em Palmas. Desci em Brasília, peguei outro avião, fui até Palmas. E eu fui contratado por esse congresso para dar uma palestra com o tema a influência da internet na vida dos filhos. Então, era bem específico o contrato. Eu tinha que falar o quanto a internet influenciava a vida das crianças. Era um congresso para pais, uma coisa assim, de educação. Tem muitos anos isso, mas foi muito forte para mim. E era um ginásio lotado, assim. Lotado. E eu comecei a dar palestra. E apareceu o primeiro slide. E aí eu comecei a falar de suicídio. Comecei a falar de suicídio e vinha muito esse tema muito forte. E a pessoa que desiste da vida, você não pode desistir da tua vida, você não pode desistir das coisas. Comecei a falar desse tema. E não tinha nada disso. Não tinha nada a ver com o tema. Aí eu tinha uma hora que eu falava assim, então, você que fica muito na internet, cuidado com teu filho, com seu filho no quarto, né? Porque pode ser, né, que ele esteja com ideias suicidas e você não sabe. Eu tentava puxar um gancho. No final, os contratantes com a cara bem feia, sabe? Pra mim, assim, reclamaram muito depois pro contratante, né? Porque geralmente é uma agência que me contrata e que a empresa... Que faz a intermediação. Que me envia pras empresas. E aí, na volta, eu tava tão chateado, porque eu não tinha cumprido o meu trabalho, né? Eu entrei no avião, aí não tem aquelas revistinhas que ficam assim na frente do avião? Eu puxei uma revista e comecei a olhar. E aí tinha uma matéria inteira, quando eu abri assim, que Palmas, no Tocantins, era a cidade com o maior índice de suicídio do Brasil. Mentira! Nossa. Eu me arrepiei inteiro dentro do avião. E aí eu ouvi, era exatamente isso que você precisava falar naquele ginásio lotado. Se salvou uma vida. Fiquei tranquilo. Meu Deus. E voltei embora. E aí veio a resposta para mim. Então vem muita intuição. Às vezes eu subo para fazer uma palestra no palco com os papéis prontos de algumas observações que eu queria falar, volto com o papel sem mexer. Eu falo, olha que coisa, comecei a falar uma coisa, veio outra. Por quê? Porque é frequência. É o grupo, e é incontrolável. É as pessoas estão ali, eu abro o meu canal e vem. Sabe, as coisas que as pessoas estão precisando ouvir, e eu também, né? Porque nós somos nossos primeiros ouvintes. E como que você faz para se proteger dessas energias? Porque assim, querendo ou não, as pessoas depositam em você muitas vezes a esperança delas. Como que você faz para não entrar nesse campo mais... Tem gente que fala assim, deixa eu te dar um abraço para pegar um pouco de energia. Eu falo, não vamos pegar nada, vamos, né, trocar, não tem que pegar. Não tá no mercado, né, vai lá e pegar na gôndola que você quer. Não, porque você sabe que você vai estar doando, mas você não sabe que a pessoa vai te dar, né, em troca. Eu faço muita oração, né, eu sempre aprendi a orar. Então, desde criança, eu aprendi a orar com a minha mãe, que é evangélica, e eu vim de um lar evangélico. Então, sempre com orações. Eu também frequento Perseverança, então tomo passes, né?
Hoje você se considera Foi difícil. espírita? Espírita, é. E o espiritismo, de tudo que eu li e estudei, ele me faz muito sentido. Tá. Sabe, eu já me fiz essa pergunta, né? O porquê do espiritismo, que para mim me faz muito sentido. O que eu não gosto é de alguns dogmas que nós humanos criamos dentro da filosofia, né? Como, por exemplo, eu já fui dar palestra em casa espírita, que a pessoa fala assim no começo, olha, não inflama muito a plateia não, porque aqui a gente não pode aplaudir. E eu falo, mas por que não pode aplaudir? Porque desestabiliza a energia. E uma vez eu perguntei pro Divaldo Franco isso. Eu estive com ele e perguntei assim, Divaldo, é errado aplaudir numa casa espírita? Ele falou assim, olha meu filho, se a casa espírita se desestrutura com aplauso, significa que ela é muito fraca. Então precisa dar uma melhorada aí nos médios, dar uma melhorada nas orações, porque aplauso não desestrutura ninguém. Inclusive é respeito pro palestrante. Não, e assim, e movimenta uma energia de gratidão de quem estava lá na palestra, né? Olha, eu lembrei de uma coisa. Quando eu fui uma vez para Jerusalém, nós fomos fazer toda a Via Sacra, né? E nós entramos num poço. Então, houve essa escavação do poço e tinha uma entrada lateral, assim. A gente entrava engatinhando e a gente já entrava no fundo do poço. Então, você olhava para cima, você via lá a tampa do poço, né? E diziam os escavadores, os historiadores, que aquele poço era o poço que jogaram Jesus para passar a noite, porque no dia seguinte ele seria crucificado, teria tudo aquela história que a gente conhece de carregar a cruz, mas ele é jogado nesse poço e ele se machuca quando é jogado naquele poço, né? Então a gente entrou o grupo, um poço bem grande, entrou um grupo que estava comigo e estava uma energia muito pesada. E eu percebi a energia pesada que estava naquele lugar. E fiquei quieto. A guia que estava nos dando aula não era espírita, não sei que religião ela era, mas ela fez uma coisa que eu nunca esqueci, ela fez assim, pessoal, a energia aqui tá muito pesada, vamos aplaudir? E ela pediu para aplaudir. Quando ela aplaudiu, fez assim, ó. Sério? Mudou a energia do lugar, a frequência mudou na hora, eu senti. Deu para voltar... Um alívio, assim. Né? Deu para voltar a respirar. E eu fiquei me perguntando que ela também percebeu a energia pesada que estava ali, uma energia densa que parecia que você conseguia pegar no ar, palpável, sabe? assim. E não é porque Jesus foi jogado ali, porque teve sofrimento, não é? Mas é porque passa muita gente, é porque muita gente de vários lugares do mundo, gente que fica triste por causa da história, vibra no sofrimento, nananã, sabe? Aí aquela energia estava pesada. Então imagina que a nossa casa é igual. A casa espírita, a igreja que você vai, é tudo igual. O consultório. Então a gente pode melhorar através das palavras, através de uma música. Então o que tem aplaudir? Não tem nada. Então esses dogmas religiosos me incomodam. Então, por exemplo, olha, a gente não aplaude aqui porque pode elevar o ego do palestrante, isso está errado, né? Então essas coisas são horríveis. É umas maluquices, gente, né? Que tem todas as religiões, têm essas coisas todas. Que by homem, né? Não é by espíritos. Que é o que a gente vê hoje, por exemplo, você liga a televisão, tem um canal evangélico, tá lá, sessão de descarrego. Onde que a gente via a sessão de descarrego? De defumação, de sal grosso. Não banda. E hoje tá na televisão, no meio evangélico. E ainda numas pentecostais, o povo rodando. Exato. Né? Então, tudo é preconceito humano. Então, esses dogmas eu não gosto. Então, se eu tô num lugar, as pessoas falam assim, mas qual a sua religião? Eu falo, eu sou espiritualista. Porque a espiritualidade, ela é o que preenche a garrafa. A religião é o rótulo que você põe na garrafa. Então você pode não ter religião nenhuma e você ser totalmente espiritualizado. Pode ser ateu, mas você vibra na frequência boa, né, tá tudo bem. Do bem, assim, né? Então não tem problema. Se você tem que defender sua religião provando que ela é boa, significa que ela não é tão boa assim, porque você tem que ficar provando, né? Quando você tem que ficar provando, toda hora não tá você legal. Tem que estar dando justificativa, né? Justificativa, né? Então eu sempre fui um curioso. Sempre me enfiei em tudo. Então, ia na igreja, ia no centro espírita.
Gosto do budismo também, então leio algumas coisas de budismo, Seicho Noye. Então, eu acho que tem muita coisa boa pra gente estudar. Acho que em Quando todas você tem, né? se fecha, no espiritismo, filosofia é maravilhosa. Mas quando você começa a criar umas coisas, olha, porque e se... Eu vejo uns vídeos, às vezes, no YouTube, eu falo, isso aqui, gente, pra que isso, sabe? Então, você começa a querer justificar com os nossos olhos, que não alcançam, uma coisa muito maior, que é Deus, que é a espiritualidade, e a gente quer justificar com os nossos olhos. Pra quê? Se a gente não consegue compreender, às vezes, os nossos próprios sentimentos. Com certeza. Muito bom, né, Rê? Não acaba, por favor, gente. Ô, William, vamos falar do seu livro? Esse é o mais recente? Esse não é o mais recente, mas ele é o best-seller. Tá. Ele é um livro que eu já lancei há uns 2 ou 3 anos já, né? Uns 2, 3 anos. Mas ele ainda continua na lista dos mais vendidos. O Me Basta é um livro muito, muito lido. Todo dia alguém me escreve que leu ele, assim, tira foto, manda pra mim. Eu mesmo que leio meu Instagram. Ah, é você então, que lê? Eu leio Ai, que os máximo. inbox, tudo respondo, que eu gosto Que disso, de gostoso. falar com as Aí, pessoas, gente, né? é ele que lê, viu? Mas estou escrevendo um novo, que vai sair esse ano. E então é a continuação, sim, do Me Basta. Ah, legal. Que é sobre questões emocionais. Então eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, pensando coisas novas. Então toda vez que eu faço um retiro, uma viagem, um curso, sei lá, você percebe coisas novas, sabe? Eu vou no teatro, eu vejo uma peça, eu tiro uma coisa daquela peça. Qualquer situação onde você esteja, tipo assim, a sua mente, ela converte isso, de repente ela transforma num conteúdo, uma coisa assim. Uhum. A gente foi assistir recentemente uma peça do Tony Ramos com a Denise Fraga. Ah, eu vi na internet, é legal? Muito boa, ela é uma reflexão, né, sobre a vida. E ele faz uma brincadeira no começo, ele pergunta assim, quem tá aqui? Quem veio? Levanta a mão. Todo mundo ri e levanta a mão. Quem não veio? Tudo bem, não vai levantar. Aí ele faz a terceira pergunta. E quem veio, mas ainda não chegou? Olha. Porque a cabeça tá lá fora, tá no trânsito, Aqui, tá onde estacionou. Que é, hoje em dia, você trazer a tua mente pro agora. Sim. Se eu estiver aqui agora preocupado que eu não tirei a mistura do congelador, minha cabeça tá lá na cozinha. Se eu estiver preocupado com o trânsito que eu vou pegar, minha cabeça já tá no trânsito, não tá agora aqui. Então, essas perguntas eu comecei a fazer nas palestras. Então, eu peguei a ideia lá da peça, fiz nas palestras, e é impressionante como você pega ali uma coisinha e você reproduz, né? Porque a gente faz isso mesmo, tá no lugar, mas não tá. Porque a cabeça tá em outro lugar, né? E a gente faz muito isso, faz essas repetições através da preocupação, da ansiedade. Então, toda hora você tem que trazer a sua cabeça para agora. A nossa mente está um pouco destreinada. Um pouco não, muito destreinada. Quantas vezes a gente leu a página de um livro e termina e fala, peraí, o que eu li mesmo? Vai ter que ficar Porque a cabeça voltando. já foi, né, para outro lugar. Então, é treinar a mente para estar no lugar. Estado de presença, né? Muito legal. Então, a gente pode fazer um convite para um estado de presença. Toda vez que você estiver almoçando com a sua família, desliga o celular, guarda na bolsa e fala, vamos conversar? Vamos ter um momento de presença? Porque o momento de presença, ele é muito importante. Porque o presente, ele é simples. Então, o nosso presente aqui e agora, ele é extremamente simples. Não existe mais nada além do que isso aqui. Tudo que está lá fora não existe. O presente é agora que a gente conversando no podcast. Esse é o presente. Mas onde que está a nossa cabeça? Ou no passado, ou no futuro. Então a gente fica indo para lá e para cá o tempo todo e nunca curte o presente. E nesse meio tempo a vida vai acontecendo. Aí a gente fica com a sensação, nossa, gente, o ano voou, eu guardei o Papai Noel, parece que foi outro dia, já estamos na festa junina. Quantos pais que falam assim, meu filho não conversa comigo, mas você não criou o hábito, você vai pro restaurante e fica no celular. Ah, minha mulher nunca falou isso pra mim, não convidou. Ah, meu marido não fala comigo, mas o convite para conversas, né? Então fica o convite para o momento presente, de começar a treinar a mente para o momento presente que você tiver. Olhar, conversar, ficar atento. Se interessar pela resposta que a pessoa dá. Porque às vezes a pessoa já tá pensando que ela vai responder em cima, né? Ela não tem nem o tempo de realmente entronizar aquilo. Então, eu acho que tá faltando pra gente
bastante a gente se permitir, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas como você falou, tem que tirar a mistura, tem que pagar o boleto e tal. Tem você outro compromisso agora, né? Aí você não fica nem nesse, nem no outro. E eu quero convidar todo mundo que assistiu para ir lá no meu Instagram, isso, que eu mesmo que leio. Então gente, é só acessar o William Sanches Oficial. Instagram, o canal do YouTube também é o William Sanches Oficial. Que legal. E aí consegue achar todo o meu conteúdo, os livros. E aí, por exemplo, para a pessoa comprar os seus livros ou para te convidar para uma palestra. Tem tudo no meu site, williamsanches.com. Palestras em empresas, né? Porque hoje as empresas já perceberam que investir em inteligência emocional vale mais do que dinheiro. Então, um funcionário bem motivado, que sabe lidar com as suas emoções, não dá tanto problema, né? Não, então, ele consegue trazer o contrário, muito mais resultado para a empresa. Então, a gente tem feito muita palestra em empresas. Maravilhoso. A gente fica... contratem o William que vocês vão amar. Nossa, pega para nós, a gente trouxe 2 lembrancinhas. Que beleza! Mulheres de alma. Não dá para sair, né? Sem um pouquinho da nossa alma com vocês. E agradecer o nosso patrocinador também, né? Como é o nome? 3 Irmãs Cortinas. 3 Irmãs... Cortinas. Flores. Obrigada, minha cor predileta. Tinha que ser a minha cor predileta, maravilhosa, que linda. Esse é lá do nosso patrocinador, é para você obrigado. E para o Márcio. Espero que vocês gostem. E agradecer mesmo 3 Irmãs Cortinas, porque às vezes a gente precisa tanto de um patrocínio para um podcast, para um evento, e as pessoas falam assim, não vou patrocinar. Patrocinem, porque a gente, quando patrocina, a gente consegue fazer com que esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo chegue em mais corações. Com certeza. Continuem acontecendo, porque, como a gente falou, tudo precisa de dinheiro, né? Tudo. É um movimento, ele é muito bom. Então, você que está assistindo, você pode ajudar muito curtindo o vídeo, comentando, mandando para alguém. Isso também é um jeito de patrocinar. Não, totalmente, né? Porque né? às vezes a pessoa não vê a importância que é você fazer um comentário num episódio. Que cheiroso esse... Cheiro bom. Muito bom. Quer que abra? Eu vou abrir. Abre. Mas falaram que mulher não é curiosa? Não. Não, quase nada. Nossa, que imagem mais linda! Um Jesus meditando. Vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha que lindo. E tem lá na loja? Tem lá da loja, Olha, eu vou dar uma passada. Tem uns Budas lindos. Ixi, eu não vou poder ir lá, não. Vai sim. Vai sim. Porque eu falo que imagem de Jesus é difícil de você achar uma que seja bonita, que ele não esteja em sofrimento. E essa ele tá tão sereno, tá meditando. Tá, a gente quer que ele entre na nossa casa. Muito obrigado. Ainda bem que vocês me pediram para abrir. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Nossa, imagina, foi uma felicidade de receber. Para nós é um presente. Obrigado. Essa tarde, com certeza. Cada olhar que se cruza é uma alma que se reencontra. Nossa, realmente. E queremos agradecer demais quem esteve com a gente. Com certeza, gente. Espero que vocês tenham curtido tanto como a gente curtiu aqui, porque realmente o mundo podia cair lá fora, que a gente estava aqui curtindo demais. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, também que fez a intermediação. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigado. É isso aí, gente. Tchau, gente. Até mais.